Muito boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Estamos mais uma vez juntos, desde Torres Vedras, Portugal, para o nosso culto online. Obrigado pela sua participação, obrigado por nos acompanhar a cada semana nessa nossa transmissão do nosso culto, não é? Graças ao Senhor por isso, por esse meio que temos à nossa disposição, para realizarmos essa adoração comunitária, não é? Ainda que não estejamos reunidos no mesmo local, mas estamos unidos nesse mesmo propósito, e certamente isso que é importante. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa nos conduzir nesse tempo, que seja um tempo de grande crescimento no conhecimento do Senhor, na adoração, no louvor, nas orações, enfim, que Deus possa usar esse momento então para nos fazer crescer cada vez mais. Que Deus realmente abençoe a sua vida, meu querido irmão, e a todos nós, enfim, nesse nosso momento de culto. Vamos orar? Amado Pai, nós te somos gratos por estarmos juntos agora, nesse momento, para a celebração deste nosso culto. Te louvamos porque Tu tens nos dado essa oportunidade de fazermos face às restrições desse tempo que vivemos e ainda assim podermos ter, ó Deus, o nosso culto transmitido para que os irmãos possam participar conosco desse momento tão importante e tão oportuno também, Senhor Deus, para a manutenção e para o crescimento da nossa vida espiritual. Nós te louvamos por essa oportunidade que nos dás e não temos dúvidas de que Tu estás a dirigir, ó Deus, o que vamos fazer, que Tu estás a receber as nossas orações, que Tu estás pronto a nos abençoar nesse momento e abençoar de uma maneira geral as nossas vidas. Te agradeço por todos que estão juntos conosco nesse momento. Continua a nos abençoar, ó Deus. Fala conosco, nos leve ao crescimento, que Teu Espírito Santo possa estar a trabalhar em nós nesse tempo, nesse momento, para que sejamos melhores servos do Senhor, melhores discípulos de Cristo, melhores pessoas, enfim, que Tu estejas realmente a fazer em nós a Tua obra, Pai, a Tua obra transformadora, a Tua obra que nos faz cada dia mais parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. Muito obrigado por isso. Continua a nos abençoar. É a oração que nós te fazemos agora em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, somos gratos a Deus então por mais esse nosso encontro e vamos dar sequência ao nosso culto agora então com o nosso momento de louvor. Que Deus possa nos abençoar também no momento em que vamos cantar, no momento em que vamos refletir sobre o que cantamos ao Senhor e seremos mais uma vez ajudados nesse momento pelo Mateus e pela Miriam. Deus então possa abençoar esse louvor que vamos prestar a Ele. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. É um prazer estar convosco novamente, mais culto que prestamos ao nosso Deus. E esperamos que a vossa semana tenha sido uma bênção, tenha sido muito boa. E vamos iniciar esse momento de cânticos como oração, pedindo que Deus possa estar a falar aos nossos corações. Ó Deus amado, muito obrigado porque Tu nos abençoas, ó Deus, com esse privilégio de Te adorar, Te louvar, ó Pai, em liberdade, Senhor. Muito obrigado porque Tu tens nos cuidado e providenciado todo o nosso sustento, Senhor. Muito obrigado pela proteção e por Tua bondade, ó Pai. Cada dia, Senhor, nós vemos a Tua mão sobre nós, ó Deus, com tantas bênçãos, tantos milagres, Pai, que Tu operas em nossas vidas. Tantas bênçãos que nós sequer podemos contar, Senhor. Muito obrigado por tudo que faz em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado também por esse momento que agora, todos juntos, Pai, em igreja, separamos, ó Deus, e podemos, Pai, Te cultuar, Te louvar, Te engrandecer, porque só Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Muito obrigado por isso e nós pedimos, Pai, que possas falar nos nossos corações com as músicas e com a mensagem que iremos ouvir, que Teu Espírito Santo possa nos ensinar, ó Pai, nos fazer, ó Deus, ter atenção àquilo que queres nos dizer e que também Tu possa, ó Pai, aplicar a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo e é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos irmãos, antes de começarmos a cantar o próximo hino, realmente que nós nos lembremos que quando Jesus falou à mulher samaritana, Ele disse que chegou a hora em que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
e realmente esta é a hora, toda a hora é a hora certa para adorar o Senhor, e realmente vamos cantar esta cântico com o coração realmente disposto e predisposto para o adorar, realmente que nós possamos estar com este coração, com a nossa mente, com os nossos pensamentos realmente colocados no Senhor e que possamos realmente adorá-lo como Ele é devido. Amém, irmãos. E é esse Deus que nós louvamos, devemos sempre engrandecer com nossas vidas e louvá-lo, porque somente Ele é digno. Somente a um Deus assim nós devemos prestar todo o nosso louvor. Um Deus que deixou o seu trono e toda a sua glória, se fez homem e habitou entre nós, morreu por nós, para que assim nós pudéssemos ter uma eterna comunhão com Ele. Então possamos louvar agora com mais esse cântico, somente a um Deus assim, porque somente Ele é digno de todo louvor, toda glória. Meu joelho dobrarei, tudo lhe darei.
somente um Deus assim, somente um Deus assim. Um Deus Criador, Jesus que me salva, redime e restaura, revive e renova. Somente um Deus assim, darei meu louvor. Amém, irmãos. Que seja essa mesma a nossa atitude perante nosso Deus, não louvar a nenhum outro homem ou ser, mas sim ao único que é digno de todo louvor. E que nessa nossa atitude possamos sempre buscá-lo, também procurando saber e conhecer dele de que modo podemos parecer mais como Cristo através da ação do seu Espírito Santo, buscando sempre mais essa comunhão com o nosso Deus e buscando adorá-lo da forma como ele deseja ser adorado, buscando sempre em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E vamos cantar agora também esse cântico para encerrar esse momento de louvor, buscar primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as mais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, Nem só de pão, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus por esse momento de louvor, que sempre é tão importante, não é verdade? No nosso culto. E nós vamos agora, irmãos, passar o nosso momento da meditação na palavra. E hoje eu quero refletir convosco sobre um encontro de Jesus com um homem bastante importante do seu tempo. É um texto já conhecido, certamente, de muitos irmãos. Trata-se de João capítulo 3, versos de 1 a 7, que narra aquele encontro, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos vai procurar Jesus num momento em que sentiu uma grande necessidade de estar com o mestre, de falar com o mestre.
E nós vamos ver então aqui algumas coisas importantes desse encontro e vamos pensar então nesse tema, um homem à procura de respostas. Podemos ver que isso foi o que aconteceu ali então naquele encontro. Eu vou começar então por ler o texto bíblico de João capítulo 3, versos de 1 a 7. Lemos assim então: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Essa então é a narrativa, o registro que João faz desse encontro. João, o evangelista que escreveu esse evangelho, faz esse registro tão lindo, tão belo, não é? Importantíssimo para o nosso ensino sobre Jesus e sobre a necessidade que nós temos do Senhor Jesus Cristo. Esse homem então vai até Jesus porque tinha questões na sua mente que não tinham solução para ele naquele momento. E Nicodemos era uma pessoa influente na sua sociedade, ou no meio judeu, no meio judaico daqueles dias, não é? Ele era fariseu, fazia parte dessa facção dentro do judaísmo, chamada de farisaísmo, ou era um fariseu. Ele era mestre em Israel, era membro do Sinédrio, que era o mais alto tribunal do povo judeu, e se reunia em Jerusalém. Seu nome grego significa conquistador. Sua posição social e econômica era bastante privilegiada. Considera-se que possuía a quinta fortuna entre o seu povo nos seus dias. É lógico que a Bíblia não fala isso, mas uma tradição sugere que ele fosse uma pessoa bastante abastada e no meio do seu povo tinha ali uma classificação bastante importante, não é? Em termos tanto da sua influência quanto também da sua riqueza. Então, era um sábio, um homem poderoso na sociedade, era uma pessoa forte no seu meio, não é? Todo seguro de si mesmo, pelas certamente homenagens e deferências que o envolviam. Bem, era um homem influente, mas era um homem. Era um homem religioso, mas era um homem angustiado. E nós vamos ver então que ele vai procurar Jesus, porque certamente algumas coisas não estavam assim encaixar na sua mente, talvez em função da sua religiosidade, talvez em função de todo o seu cabedal de conhecimento do Velho Testamento. Ele agora se depara com uma pessoa, com um mestre, e ele chama Jesus de Rabi, que era uma palavra distintiva para os mestres judaicos que tinham uma influência bastante grande. Ele entende que Jesus era um professor, ou era um ensinador, quando o chama de didáscalo, na sequência ele chama de Rabi, e depois diz que és mestre em Israel, quer dizer, alguém que tinha essa capacidade de ensinar. Ele estava a ver os milagres que Jesus tinha feito, ele fala isso na sua conversa inicial com Jesus, e ele vai procurar Jesus então, porque coisas na sua mente não estavam a se encaixar. Ele estava a viver conflitos, e por isso então vai até Jesus, né? E ele então, nessa sua procura, foi até Jesus de noite. É lógico que não vamos entrar aqui em muitos pormenores do porquê, mas vamos só tomar como
ponto aqui importante, o facto de que talvez ele tenha desejado ter um momento mais próximo do mestre. Se ele quis esconder-se de alguém, se ele quis ocultar a sua visita ao mestre, isso aqui não vem ao caso agora, mas sim que ele teve a necessidade de buscar a Jesus Cristo e ter com o mestre esse momento em privado para conversar com o Senhor, para aprender um pouco mais do Senhor, ou para descobrir quem era aquele homem que talvez ele ainda conhecesse tão pouco, mas que já o tinha impressionado. Então ele vai até Jesus nesse momento para isso, né? E é interessante também pensarmos por que um homem que fazia parte de um grupo que era de opositores de Jesus foi buscá-lo, foi procurá-lo naquele momento, né? E por que também se refere a Jesus como Rabi? Isso quer dizer, ele entendia que Jesus tinha algo de especial para oferecer a ele. E certamente o que o levou a essa procura foi o facto de que vivia os seus conflitos interiores. Vamos pensar aqui, talvez ele imaginasse, não é? Será que a lei pode me salvar? Já que ele era um guardador da lei do Velho Testamento, né? Ele podia pensar, será que a minha vida agrada a Deus? Uma vez que ele foi doutrinado na ideia de que ele deveria fazer alguma coisa para agradar a Deus. Será que basta ser um religioso como ele era, ou ele pensou como eu sou, não é? Quem é esse Jesus? Por que faz milagres e por que fala com tamanha autoridade? Nós entendemos que Jesus chegou num momento, ele veio num momento apropriado. Paulo fala aos Gálatas que Jesus veio na plenitude dos tempos, não é? No momento exato, no momento adequado por Deus para a sua chegada nesse mundo. E ele então nasce dentro do povo judeu, como era de se esperar pelas profecias do Velho Testamento. Ele nasce dentro do povo judeu. João, no primeiro capítulo do seu evangelho, fala que ele veio para o que era seu, ou para os seus, não é? Mas ele encontra um povo bastante mergulhado na religiosidade, mas talvez muito pouco aberto para a revelação central de Deus, que era a pessoa do Messias, ou que era a pessoa de Jesus Cristo. E com relação a isso, o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, algo muito interessante. Eu vou ler o verso, Romanos 10, de 1 a 4, diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. Porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pois, não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Talvez esse fosse um ponto dos conflitos que Nicodemo estava vivendo naquele momento. Quem é esse homem que tem ensinado com tanta força, com tanto ímpeto, com tanta autoridade? Quem é esse homem que está a fazer milagres? Quem é esse homem que tem arrebanhado pessoas atrás de si? Quem é esse homem que tem sido chamado de Messias? Por que o chamam de o Cristo, que é Messias em grego? E talvez esse tenha sido o principal dos motivos que o levou, então, até Jesus Cristo. Quando uma pessoa vive os seus conflitos e vencia os seus conflitos, ele também vive uma pressão emocional muito grande para se livrar dos conflitos ou para resolver os conflitos. Pelo menos isso deveria acontecer com certa frequência, não é? Pensando nisso e aplicando às nossas vidas, quais os conflitos com os quais nós temos lidado nos últimos dias, nos últimos tempos? Eu sei que isso se tornou um clichê, mas enfim, falar do nosso tempo de pandemia, não é? Que é um tempo que tem trazido muitos conflitos para muitas pessoas. Tem trazido muitas inquietudes, muito incômodo para muitas pessoas. E essas questões que nos vêm à mente, esses conflitos que nos vêm à mente, nem sempre eles são apaziguados simplesmente por uma tradição religiosa. É preciso muito mais do que isso, é preciso algo muito mais profundo do que isso.
não é? Como nós temos lidado então com os nossos conflitos? Vejam, Nicodemos, ao enfrentar o seu próprio conflito, eu acredito que ele tenha pensado muito nesse encontro que ele desejava ter com Jesus Cristo, até o momento em que ele realmente foi e teve esse encontro com Jesus, porque acreditava que essa conversa, esse encontro com o Mestre podia dar o resultado que ele estava à espera. É um fato que todos nós estamos sujeitos a vivenciar conflitos. Sabemos que eles podem ser disfarçados, eles podem ser racionalizados, eles podem ser reprimidos ou negados, porém mais cedo ou mais tarde eles sempre vêm à tona de uma forma ou de outra. E saber o que está errado é o primeiro passo na direção da solução. Essa primeira fala, então, essa chegada de Nicodemos ao encontro de Jesus nos mostra isso. Nos pareceu assim alguém ainda a pisar em ovos, sabendo que tinha que estar ali, sabendo que tinha que falar com o Mestre, mas ainda a pisar em ovos, a tecer alguns comentários como que quem quisesse esconder alguma coisa. Mas vemos então Jesus agora entrar na conversa, a olhar profundamente para aquele homem, a perscrutar o seu coração. E Jesus então descobre a sua real necessidade, ou revela a sua real necessidade, ou ensina a Nicodemos a fazer as perguntas certas. Verso 3, então, lemos assim: a isso Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É muito interessante que Jesus não respondeu a pergunta que o Nicodemos veio a fazer, ou estava, enfim, a tentar fazer, porque a sua introdução na conversa, né, ele pergunta sobre o próprio Jesus. Quem é? Sabemos que és mestre da parte de Deus, né? E ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Aliás, não houve aqui ainda nenhuma pergunta verbalizada, mas Jesus já sabia da sua necessidade. Jesus vai lá no fundo do coração desse homem que o tinha procurado para resolver seus conflitos íntimos, mas que nos parece não estava apto, não estava a conseguir colocar para fora esses conflitos. E Jesus, com meia dúzia de palavras que ele diz, já dá a resposta que ele precisava, porém ainda não tinha feito a própria pergunta. Jesus então responde a ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, não é com aquilo que você está a fazer, não é com a sua tão grande devoção religiosa, porém, num caminho errado, que vai colocá-lo no reino de Deus. Nós observamos então que Nicodemos, como muitos de nós, era mestre em desconversar, sempre tentando achar uma maneira de tirar a atenção de nós mesmos, né? Ele começa a perguntar, ou a falar, ou a indagar: quem seria esse homem que faz tantas coisas impressionantes? Muitas vezes resistimos em aceitar que o motivo dos nossos conflitos está em nós mesmos. Temos, é claro, a tendência humana, muitas vezes, de apontar ou encontrar um culpado, né? Nos isentando de toda a responsabilidade, desculpe, irmãos, sobre os nossos erros e conflitos. Eu não estou aqui a dizer que nós nunca seremos vítimas, mas mesmo sendo vitimados, podemos decidir como encarar o nosso problema. Começa com uma interpretação, uma argumentação muito piedosa, foi usada então para tentar talvez impressionar Jesus, mas Jesus conhece o íntimo do nosso ser e sabe onde brotam os nossos conflitos. E fala então para Nicodemos, toca então no ponto central, no ponto fulcral, o que é que se passa na vida daquele homem. Importa que você nasça de novo. E nós nos lembramos de Lucas 19:10,
onde lemos assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, ou o que estava fora do lugar. É muito curioso pensarmos assim: nada se encaixa, por mais que se tente de todas as formas. Agora há pouco estava a ouvir o testemunho de uma jovem convertida que teve uma vida bastante devassa antes de Jesus entrar nessa vida, e ela disse que tudo que ela fazia, nada conseguia preenchê-la, nada conseguia apaziguar aquele conflito íntimo que ela tinha no seu coração. Ela diz então que a partir de um momento na sua vida, a sua mãe, que orava muito por ela, não é? E a partir do momento na sua vida, ela começou a ouvir uma voz doce, dizendo assim: você não foi feita para isso. Eu quero você comigo. E aquela voz doce começou a cativá-la. Nós sabemos que era o Espírito Santo a falar com ela, não é? Porque nada preenchia aquilo que ela tinha de vazio no seu ser. Por isso, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É que sem Jesus o conflito maior de uma pessoa é exatamente esse: estar perdido, estar fora do seu lugar, não estar seguro nas mãos do Senhor Jesus. Jesus então não se refere ao conhecimento de Nicodemos, nem à sua posição social e nem à sua religiosidade. O seu problema estava no seu relacionamento com o Senhor. E Jesus então fala: é preciso nascer de novo. Ver os milagres não foi suficiente para que ele reconhecesse Jesus como seu Senhor, pois ele continuou o mesmo homem. O que realmente iria mudar a sua vida era a sua postura em relação a Jesus Cristo. E o nascer de novo aqui é essa ação sobrenatural que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, quando ela começa então a perceber, não é? Pela ação do próprio Espírito, começa a perceber o quanto ela precisa de Jesus Cristo. Eu disse, nós enfrentamos muitos conflitos nas nossas vidas, mas o principal deles é aquele que nos mantém longe, afastados de Deus. O principal conflito do homem é estar distante de Deus. E Jesus Cristo então diz àquele homem, que era religioso, como muitas pessoas são: você precisa nascer de novo. E se nós lermos também um pouco antes, no capítulo 1 de João 13, ele fala: aqueles que nasceram de Deus, nasceram de cima, né? Nasceram por essa ação sobrenatural de Deus nas suas vidas. Nicodemos faz ali uma pergunta para Jesus: mas como que eu posso nascer sendo velho? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e renascer? Nós não vamos tomar isso como uma coisa jocosa que ele fala para Jesus, mas sim vamos tomar como uma desculpe, irmãos, como uma metáfora. Certamente que estamos muito apegados às coisas terrenas e ao cotidiano e supervalorizamos as sensações, os sentimentos e o aqui e agora. E Jesus fala para ele de coisas espirituais: você precisa nascer de novo, precisa nascer de cima, precisa nascer de Deus, precisa nascer do Espírito Santo, né? Muitas vezes é difícil nós entendermos as coisas de Deus com a nossa cabeça tão baixa. Então, Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3, verso 1, já que fosse ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando nós estamos muito voltados para baixo, muito inclinados para baixo, nós não conseguimos observar as coisas de Deus. Quando Jesus fala para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, Jesus não falava de um novo nascimento físico, mas um nascimento espiritual. Uma transformação na sua vida espiritual. Uma mudança de mente, né? a metanoia, a mudança de mente que o Espírito Santo produz em nós quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo. É facto, meus irmãos, que a partir do encontro que temos com o Senhor Jesus Cristo, as coisas começam a
a serem alinhadas dentro de nós. O Santo Espírito de Deus atua em nós e começa a nos transformar dia a dia, né? É lógico que mesmo tendo Cristo em nós, nós estamos ainda sujeitos a passarmos por e vivenciarmos conflitos, passarmos por dificuldades e vivenciarmos conflitos. Mas é muito importante que nós entendamos que quanto mais próximos estivermos do Senhor, melhor nós passaremos, melhor nós enfrentaremos esses conflitos. O próprio Espírito Santo vai nos ajudar nesse processo, né? Nessa superação dos nossos conflitos, desde que nós entendamos que eles existem, desde que nós não queiramos racionalizá-los, desde que nós nos aproximemos do Senhor e sinceramente apresentemos a Ele os nossos conflitos. Como Nicodemos fez, foi buscar Jesus, ter um encontro com o Mestre. E nós temos que ter isso o tempo todo. Nós temos que buscar esses encontros com o nosso Mestre Jesus o tempo todo. Aquele nosso primeiro encontro lá na conversão foi o principal e o essencial. Mas ele precisa ser seguido de muitos outros, ou de constantes encontros com o Mestre Jesus Cristo, para que ele nos ajude a tratar, a nos livrar dos nossos conflitos muitas vezes, não é? E o que aconteceu após esse encontro? Podemos dizer, usando aí o significado grego do nome Nicodemos, que o conquistador foi conquistado. O conquistador foi conquistado. Naquele momento ele percebeu a importância de realmente permitir que o Espírito Santo fizesse uma transformação na vida dele. Percebam que ele estava com Jesus ainda quando Jesus falou que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus diz isso então, mostrando aí a ação de Deus poderosa e transformadora na vida do homem. E nós acreditamos que isso aconteceu na vida desse homem chamado Nicodemos por outros textos que vêm à frente. Então, em João capítulo 7, 50 e 51, lemos assim: então um deles, Nicodemos, é o mesmo homem que esteve com Jesus aqui no capítulo 3. Então um deles, Nicodemos, que antes for encontrar-se com Jesus, perguntou-lhes: acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Não mais à noite, mas agora à luz do dia, apresentando um indício de discipulado. Ele percebeu. O seu principal conflito foi desfeito naquela noite, naquele encontro com Jesus Cristo. E ainda mais, no capítulo 19, verso 39, lemos assim: e Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, juntamente com José de Arimateia. Eles então levam o corpo de Jesus e o sepultam, né, num sepulcro novo, para cumprir aquilo que Isaías falou lá no capítulo 53. Então, agora, tanto ele quanto também José de Arimateia saem da obscuridade, quer dizer, se assumem como discípulos de Jesus Cristo, porque tinham passado pelo novo nascimento, porque tinham entendido a importância de realmente darem um passo na direção de Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. É importante, meus irmãos, pensarmos que desde quando nascemos, iniciamos um processo irreversível de deterioração corporal. Morremos um pouco cada dia, até o dia que morreremos de facto, né? E isso muitas vezes pode ser causa de conflitos para muitas pessoas. Mas vejam que maravilhoso isso, desde que nascemos de novo, o Espírito Santo inicia em nós um aperfeiçoamento, né, um processo de aperfeiçoamento e melhoria que, dependendo da nossa entrega, vai sendo mais profundo e claro quando quem nasce de novo em Cristo viverá eternamente com Ele. O que nós podemos pensar aqui é que o processo natural e o processo espiritual agem de formas diferentes. Naturalmente, eu vou envelhecer e vou morrer. Espiritualmente, se houver a minha entrega completa ao Senhor, espiritualmente eu vou melhorar a cada dia.
eu estou a caminho do meu encontro com o meu Senhor Jesus Cristo, na glória. Provérbios capítulo 4, verso 18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E esse processo começa lá no nosso início, né? Na nossa conversão a Jesus Cristo. Talvez no dia em que, a semelhança de Nicodemos, fomos ter o nosso primeiro encontro com o Mestre Jesus Cristo. Mesmo que fôssemos muito religiosos, mesmo que fôssemos já pessoas boas, mas tivemos que ter um encontro com o Mestre Jesus Cristo. Tivemos que passar pelo novo nascimento. Tivemos que, então, entrar nessa vida de transformação espiritual constante, a qual o Espírito Santo é quem faz. E podemos entender, não é, que os conflitos que surgirem no decorrer dessa nossa vida serão também resolvidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual a sua situação, não sei se pessoas que nos ouvem agora ainda não tiveram o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Se ainda não tiveram, use um exemplo desse homem. Ele foi até Jesus, ele ouviu do Mestre, ele entendeu a importância de uma transformação espiritual na sua vida. Segundo o que nós entendemos pela palavra de Deus, o novo nascimento é essa ação do Espírito Santo, né? Que nos leva ao reconhecimento dos nossos pecados, que nos leva à confissão do nosso estado de pecadores a Jesus Cristo, que nos leva à verbalização de que Jesus Cristo é sim o nosso Senhor e Salvador, a uma entrega de vida a Ele, e consequentemente então ao perdão dos nossos pecados, à nossa justificação. Nós a partir daí entramos num processo de santificação efetuado pelo Espírito Santo, que está já a nos conduzir para a nossa glorificação, que será o momento em que nos encontraremos na glória com o Senhor Jesus Cristo. Talvez o que eu estou a dizer aqui são coisas muito estranhas para alguns, mas o que eu quero deixar claro é que a partir do momento em que nós nos entregamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo mesmo vai nos tornando claras essas coisas. Ele vai nos ajudar a termos e a desenvolvermos uma vida espiritual cada vez mais profunda e mais dedicada a Jesus Cristo, né? Eu não sei se os irmãos, os crentes que me ouvem, talvez estejam a passar por alguns conflitos nas suas vidas. Como eu falei aqui no decorrer da mensagem, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas os nossos conflitos precisam ser levados a Jesus Cristo. As nossas perguntas, nossos questionamentos precisam ser levados a Jesus Cristo. Eu posso dizer que talvez algumas das nossas questões nunca sejam respondidas. Mas o que vai nos apaziguar o coração é a nossa comunhão com o Senhor. As dúvidas poderão persistir, mas a paz que o Senhor nos dá, de que Ele está a cuidar das coisas, de que Ele está a cuidar de nós, ainda que aconteçam coisas que nós não percebamos, que nós não, às vezes nem aceitemos, mas o facto mais importante é que nós precisamos da comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar realmente nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor, para que Ele nos dê paz, para que Ele tranquilize o nosso coração, para que Ele nos ajude a lembrar também, não é? Que estamos com Ele, e Ele se importa conosco, e Ele quer nos abençoar, nem sempre mudando a situação que estamos a viver, mas nos capacitando a passar por elas. Essas situações, muitas vezes, esses conflitos, muitas vezes, são úteis para o nosso crescimento. Essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa atitude em relação ao Senhor, não é? Levarmos a Ele aquilo que pesa no nosso coração. Falarmos com Ele sobre as situações difíceis das nossas vidas. Permitirmos que Ele apazigue o nosso coração. Lembro do texto de Filipenses capítulo 4, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas orações,
os vossos pedidos pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O texto bíblico não fala, mas nós podemos, por inferência, dizer que Nicodemos saiu daquele encontro em paz. Nicodemos saiu daquele encontro tranquilo, porque esteve com o Mestre e foi transformado pelo Mestre. A partir daquele momento, ele já o leva para Jesus de uma maneira totalmente diferente. Não era mais aquele homem distante que fazia milagres, mas era aquele homem agora que era o seu Senhor, que fez um milagre na sua vida, o milagre da transformação. Ele passou não a experimentar agora apenas a religiosidade, mas a espiritualidade, que é a comunhão, que é o relacionamento com o Senhor. E a minha oração é essa, que o Senhor possa abençoar a sua vida, as nossas vidas, não é? Que o Senhor possa realmente encher o nosso coração de paz e alegria por esse encontro que já tivemos com Jesus um dia, que nos transformou, e por esses constantes encontros que podemos ter com o Senhor Jesus, para que Ele continue a apaziguar o nosso coração, para que Ele continue a nos ajudar nos nossos conflitos, nos nossos questionamentos, para que esteja sempre muito claro para nós aquilo que Ele disse aos seus discípulos lá no final de Mateus: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos, dos séculos. E é isso que nós podemos crer, e é assim que nós podemos viver. Portanto, se você está a atravessar algum conflito, leve para Jesus. Fale com o Senhor. Derrame-se diante do Senhor. Não queira racionalizar, não queira esconder, mas procure o Senhor. Se derrame aos seus pés. Fale com Ele. Se não puder falar, fique em silêncio diante do Senhor. E será, sem dúvida alguma, abençoado por Ele. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus realmente nos sustente a cada dia, e que nós entendamos isso, não é? O lugar mais seguro onde nós devemos estar é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, aos pés do nosso Mestre, que é aquele que nos ama e que realmente está conosco. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez para terminarmos o nosso culto, então? Pai Santo, obrigado por esse momento de reflexão na Tua Palavra, que realmente nós possamos aplicar isso às nossas vidas, Senhor. Obrigado porque é muito fácil termos um encontro com Jesus Cristo. Basta que nós o procuremos, basta que nós o busquemos, e nós vamos encontrá-lo de braços abertos, em qualquer momento. Obrigado por essa realidade. Obrigado porque podemos ter um relacionamento com o Senhor. E isso muda a nossa vida, isso transforma o nosso viver, isso nos dá segurança. Muito obrigado por essa realidade, Pai, que nós podemos ter em Cristo. Continua a abençoar os meus irmãos, continua a abençoar as pessoas que vão ouvir esse culto, Pai, para que sejam realmente abençoadas pelo Senhor. Essa é a oração que nós te fazemos, clamando que Tu continues a nos abençoar aqui no nosso projeto na Igreja de Torres Vedras, que Tu abençoes os irmãos que estão conosco, que Tu possas nos ajudar a anunciarmos o teu Evangelho, o Senhor Jesus Cristo nessa cidade e nessa região. É a oração que te fazemos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela vossa participação, pelo tempo que dedicaram a estarem conosco, e que Deus possa abençoar rica e poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.